Bem, o Santos acabou de perder e ser eliminado do Campeonato Paulista pelo terceiro ano consecutivo sem chegar na fase final, sem chegar nas quartas de finais. E eu preciso desabafar, senão eu vou morrer, eu vou infartar, eu não aguento mais, não sei, ter que assistir isso e achar tudo isso normal. Então, vamos começar. A eliminação do Santos não começou hoje. O Santos não perdeu pro Ituano, não foi como se tivesse acontecido uma tragédia dentro da temporada do Santos. O Santos, desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, apresentou uma dificuldade muito grande de jogar futebol. E não mudou até a 12ª rodada. Agora o Santos tem, umas 3 semanas para começar o Campeonato Brasileiro, que começa dia 15 de abril, se eu não me engano, depois do aniversário do Santos. O Santos, nesse meio tempo, tem um jogo contra o Iguatu na Copa do Brasil. Eu acho que a Sul-Americana começa antes do Brasileiro, se seguir o calendário do ano passado. E eu não tenho esperança nenhuma. O que me inspirou a fazer esse vídeo foi... Eu abri o meu YouTube agora, eu vi que o Felipe Noronha do Elvin Santos postou sobre ser o pior time da história do Santos. Pelo menos no título, eu não abri o vídeo. E eu me senti provocado a pensar sobre isso. Eu não sei se é o pior time da história do Santos. Eu não acompanho... É impossível eu falar se é o pior time da história do Santos. Eu acompanho o Santos há 15, 16 anos. Mas, assim, dentre esses últimos 3 anos, de 2021, 2022 e 2023, eu acho que é o momento que eu mais estou sem esperança de que mude as coisas. Em 2021, com aquele time que quase foi baixado no Paulista, que foi pra última rodada enfrentar o São Bento, que foi treinado pelo Diniz, um brasileiro, eu ainda tinha alguma esperança. O time do Diniz jogava bem, pelo menos no começo. Depois foi piorando. Mas o time jogava bem. O Santos chegou nas quartas da Copa do Brasil, chegou nas quartas da Sul-Americana, e foi 10º do Brasileiro, depois com o Carille, que salvou o Santos daquele rebaixamento, porque tudo indicava que o Santos iria cair. Em 2022, o Santos teve o Fabian Bustos, que talvez tenha sido o momento mais empolgante daquela temporada. Quando o Carille é demitido no Campeonato Paulista e o Bustos assume. E logo de começo a gente vê uma evolução muito grande naquele time do Santos. Coisa que a gente não vê hoje. O Santos hoje tomou 3 do Ituano. Com todo respeito ao Ituano, o Santos do Sampaoli tinha tomado 5. O Ituano tá na Série B, o Ituano não é qualquer time. Mas o Santos tomou 3, o Santos não chutou uma bola no gol. Com perigo. Teve aquela cabeçada do Joaquim que pra mim nem conta como finalização. O Santos não chutou uma bola no gol. Precisando empatar pra classificar. Porque, tá bom, o São Paulo só foi virar no final do jogo. Mas o Santos precisava de um empate. De um empate pra classificar. E não conseguiu. O Santos, no Campeonato Paulista, em 12 rodadas, ganhou 3 jogos. O Santos ganhou da Portuguesa em casa, do São Bento em casa e do Mirassol em casa. Isso não é normal. Desculpa, mas o Santos acabou o campeonato com 14 pontos, se eu não me engano. É uma pontuação melhor que dos últimos 2 anos. Mas, cara, o São Bernardo, com todo respeito ao São Bernardo, que tá fazendo uma baita campanha, que vai pegar o Palmeiras agora nas quartas de finais, o São Bernardo fez 24 pontos, 25 hoje. O São Bernardo fez 11 pontos a mais que o Santos no campeonato. Tem algum problema. O Santos tem algum problema. É o treinador? É o presidente? É o time? Não sei, talvez sejam os 3. Talvez não, eu acredito que o problema tá nos 3. Não é possível que o Odair Hellmann, desde dezembro, acho que o Santos começou a ter pré-temporada no final de dezembro. Desde dezembro. E o time não evolui. E não é evoluir. O time não joga nada. Nada. O Santos mostrou futebol contra a Portuguesa, que foi bem, o Santos meteu 4-0, o Lucas Lima jogou muita bola. Foi bem contra o São Bento. E algum outro jogo você olha e fala, putz, o Santos foi bem nesse jogo. O Santos não foi bem em nenhum outro jogo. Eu não sei, enquanto eu gravo esse vídeo, eu não sei se o Odair Hellmann foi demitido, ou se ele vai ser demitido. Eu acredito que ele seja demitido amanhã. É apenas um feeling meu. Eu acho que o Rueda não vai conseguir segurar a pressão. Mas eu não sei se isso vai mudar alguma coisa. O Santos, se o demitir o Odair, vai pro 9º treinador nessa passagem do Rueda
como presidente do Santos. Todos os treinadores são ruins. O Roland, que foi o primeiro, que foi demitido, que pediu demissão em 2 meses de trabalho, ele é muito ruim? Eu acho que não. O Roland foi vice-campeão mexicano em sequência. Depois veio o Diniz. O Diniz hoje comanda talvez o segundo melhor time do Brasil. Em futebol é o primeiro, que é o Fluminense. Depois veio o Carille, que fez um bom final de campeonato brasileiro e começou o Paulista muito mal. E foi demitido. Aí depois veio o Bustos, que começou muito bem, o Santos chegou a liderar o brasileiro ali 2 rodadas. E depois sumiu o futebol daquele time. Orlando Ribeiro, Lisca. Será que o problema é o treinador? Enfim. Pra mim, o que precisa mudar? O Santos precisa de 4 contratações no sistema defensivo. Um lateral direito, 2 zagueiros e um lateral esquerdo. Não dá pra ficar do jeito que tá. Não dá. O João Lucas, de novo, hoje, o João Lucas foi muito mal. Muito mal. E ele nem é um dos piores do sistema defensivo. O Maicon jogou muito mal. O Joaquim falhou nos 3 gols do Ituano. Eu gosto do Joaquim, o Joaquim começou muito bem. Mas hoje o Joaquim teve... O primeiro gol é uma falha assim... O que ele tentou fazer naquele lance, cara? Ele é bom jogador, mas não deu pra entender. O Maicon, pra mim, tá fisicamente mal. Fisicamente mal é a impressão que eu tenho. Tem um lance que o jogador lituano perdeu o gol, não lembro o nome do jogador lituano. Mas tava 1-0. Que esse cara, ele domina a bola, o Maicon sai pra esquerda e abre um buraco. E o Rodrigo Fernandes não acompanha e ele chuta pra fora. O cara perdeu o gol ali numa situação cara a cara. Eu não sei mais o que acontece com o Santos. O Santos precisa de 2 zagueiros pra serem titulares. Eu gosto muito do Bauerman. Eu acho que o Bauerman seria titular em todos os times do Brasil, menos o Palmeiras e o Flamengo. E ele não é no Santos. Gente, o Bauerman, pra mim, ele é infinitamente melhor que o Maicon. Infinitamente melhor que o Joaquim. Ele é um grande jogador. E ele é reserva. O Felipe Jonathan, eu acho que... Não sei, eu gosto do Felipe Jonathan, mas eu acho que ele tem que ter um cara que faça a sombra dele ou que ele seja reserva desse cara. Sabe, o Santos precisa de um bom jogador, de realmente um cara que entra ali e que mude, que passe segurança. O Felipe Jonathan não passa segurança. Eu não sei, eu tenho saudade de alguns jogadores antigos, por exemplo. Eu gostava do Vitor Ferraz. Muita gente não gosta, mas eu gostava do Vitor Ferraz. Claro que hoje o Vitor Ferraz não é mais aquele jogador. Mas, cara, será que não tem ninguém assim na América do Sul? Principalmente porque no Brasil é muito caro. Mas, por exemplo, sei lá, vai ver na Liga Argentina. Olha aí, o Grêmio trouxe o Cristaldo, tá jogando muita bola. O Inter trouxe o Bustos, o lateral direito, bom jogador, que era do Independiente, se eu não me engano. Cara, é um mercado interessante. E o Santos parece que não liga. O Santos, quando vai pro mercado sul-americano, trouxe o Angulo, o Johan Julio, trouxe o Carabarral, que até agora, não sei, parece um jogador muito mediano. E parece que não tem uma criatividade fora disso. E agora, cara? Eu não quero nem falar sobre o jogo. Pra mim o jogo ele é muito mais um resultado de uma sequência de erros, sabe? São 12 rodadas, assim, que teve alguns lampejos, como eu falei. Os 2 jogos o Santos ganhou. Fora isso, cara, é muito difícil. E convenhamos, se o Santos passasse hoje, o Santos não ia passar do Bragantino. Isso que o Bragantino não tá lá jogando nessa bola. O Bragantino tá com muita dificuldade. Mas o Santos não ia conseguir tirar o Bragantino. E o que mais me dói é ver agora que o Santos vai passar essas 3 semanas e a gente vai ver os nossos rivais jogando jogos grandes da fase final do Paulista. E a gente não vai estar lá. A taça do Pelé não vai pro Santos. E agora a gente vai rezar para no Brasileiro o Santos não cair. A verdade é essa. Hoje o nosso pensamento é que o Santos torcer pro Santos não cair, né? Eu acho que é muito triste isso. E até por terem subido 4 bons times, né, na Série B.
o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco e o Bahia. O Santos não é pior. O Santos não. Hoje o Santos não é melhor que nenhum desses 4 times. Talvez o Bahia tá em uma fase. Então, talvez. Pô, você olha assim e fala, pô, o Bahia. O Santos ainda consegue ser melhor. Mas que o Vasco acho que ganhou hoje do Flamengo, eu não vi. Mas, porra, o Santos não é melhor que esse Grêmio. O Grêmio tem o Luis Soares, tem o Cristaldo, tem um bom time. O Santos não. O Santos não. O Santos me dá muito medo. O Santos me dá muito medo. Muito mais medo que eu tinha nesses últimos 2 anos. E eu não sei se é o pior time da história do Santos. Mas é o que menos me dá esperança. É o que me deixa mais desesperado, assim. Eu tenho muito medo do futuro do Santos. É um desabafo.